a denúncia. Apocalipse 2, 14 a 15. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nesta era de Pérgamo, o Senhor denuncia duas doutrinas que ele aborrece. Primeira, a doutrina de Balaão, que trouxe idolatria e excessos pecaminosos a Israel em Baal-Peor. E segundo, a doutrina dos nicolaítas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizado Pérgamo como trono de Satanás, e é muito fácil e próprio concluir que, de alguma maneira, a religião de Babilônia tornou-se misturada com o cristianismo. Ora, isto não é meramente uma suposição, mas um fato histórico que provaremos voltando na história por volta de 36 depois de Cristo e avançando até o Concílio de Nicéia em 325, quando os cristãos, a maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém. Eles foram por todos os lugares pregando o evangelho, particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de 3 anos, ou por volta de 36 depois de Cristo, o evangelho tinha sido levado a Roma por Junias e Andrônico, os quais, de acordo com Romanos 16:7, eram apóstolos. A obra floresceu ali por diversos anos, até que as constantes discussões dos judeus entre si mesmos fizeram com que o imperador Cláudio os expulsasse de Roma. Com os judeus banidos dessa cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Talvez até mesmo os anciões fossem judeus e, portanto, teriam ido embora. O rebanho teria ficado abandonado, e uma vez que a palavra ainda não fora escrita como um guia, seria muito fácil este pequeno rebanho se desviar ou ser invadido pelos filósofos e pagãos daquele dia. Com lobos cruéis à espreita e o espírito do anticristo à solta, encontramos na história que esta pequena igreja em Roma tornou-se irremediavelmente apóstata e começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Com o período de banimento durou 13 anos, os fundadores Junias e Andrônico não voltaram até 54 depois de Cristo. Imagine o horror deles ao encontrar uma igreja com um título cristão que era lamentavelmente pagã. Havia altares na igreja sobre os quais colocavam incenso e celebravam ritos pagãos. Os líderes estabelecidos daquela igreja não podiam ser abordados, portanto, com os poucos que tinham procurado permanecer fiéis, eles começaram uma nova igreja, ou a segunda igreja de Roma. Deus misericordiosamente operou entre eles com sinais e prodígios, de formas que foi começada uma terceira igreja. Embora a primeira igreja fosse reprovada por ser pagã e não cristã, em sua adoração ela não desistiria de seu título, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a Igreja Católica Romana. Agora, a maioria de nós tem a ideia errônea de que todo e qualquer um que se chame de cristão seria alvo do diabo e, consequentemente, sujeito ao impacto da tirania governamental. Porém, não é assim. Esta primeira igreja começara a prosperar e a se multiplicar tanto em número que os imperadores e vários oficiais do governo realmente favoreceram esta igreja por razões políticas. Assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma acharam-se favorecidos, aproveitaram a oportunidade para incitar o governo contra os verdadeiros crentes e exigir a perseguição deles, a menos que viesse para o seu aprisco. Um desses foi Aniceto, um bispo da primeira igreja de Roma, que viveu no 2º século e foi contemporâneo de Policarpo. Quando o venerável Policarpo soube que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs e tinha corrompido a verdade do evangelho, ele foi lá implorar
a eles para mudarem. Ele os viu prostrarem-se diante de imagens com nomes de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimarem incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Yester, no anglo-saxônico Yetre, deusa da primavera, tradutor, na qual elevavam o pão em forma de disco em forma ao deus Sol, e então derramavam o vinho como uma libação aos deuses. Mas este idoso santo que tinha viajado 1.500 milhas não pôde interromper o mergulho decadente deles. Deus falou através dele, no momento em que estava partindo. Efraim está casado com seus ídolos. Deixa-o. Oséias 4:17. Policarpo nunca mais retornou. Seguindo Aniceto veio o iníquo bispo de Roma chamado Vítor. Ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja e também empenhou-se ao máximo tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Elas não faziam como ele pedia. Assim ele convenceu oficiais do governo a perseguirem os crentes, lançando-o aos tribunais, jogando-o nas prisões e até mesmo impondo a morte a muitos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Sétimo Severus foi convencido por Calistus, o amigo de Vítor, a matar 7.000 em Tessalônica, porque estes verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com o Senhor Jesus e não de acordo com a adoração a Astarte. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra o Deus vivo, matando os eleitos, assim como seu antepassado Caim matou Abel. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Ela não o fazia. Ela cresceu em tamanho e em influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que eles e somente eles eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo, e se gabavam do fato de que eram a igreja original em Roma, e somente eles eram a primeira igreja. Realmente eles eram a primeira igreja, e realmente são. Assim, no tempo desta terceira era da igreja, temos duas igrejas levando o mesmo nome, porém com uma amarga diferença entre elas. Uma se apartou da verdade, casou-se com ídolos e não tem nenhuma vida em si. Ela se hibridizou e os sinais da morte, não da vida, seguem em seu rastro. Ela é poderosa com membros, ela é favorecida pelo mundo. A outra é um pequeno grupo perseguido. Porém ela segue a palavra, e os sinais a seguem. Os enfermos são curados e os mortos são ressuscitados. Ela está viva com a vida e a palavra de Deus. Ela não ama a sua vida, mas mantenha-se fiel ao seu nome e à sua fé, mesmo até a morte. E assim a terrível perseguição da Roma oficial caiu sobre os verdadeiros crentes, até que se levantou Constantino e concedeu liberdade de adoração religiosa. Parece haver duas razões pelas quais esta liberdade foi concedida. Em primeiro lugar, vários bons imperadores não tinham permitido a perseguição, porém, quando morreram, foram sucedidos pelo que matavam cristãos. Era tão sem sentido que finalmente chegou à consideração pública que os cristãos deviam ser deixados em paz. A segunda e melhor conhecida razão é que Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente para assumir o controle do império. Certa noite, num sonho, ele viu uma cruz branca aparecer diante dele. Ele sentiu que isto lhe era um presságio, que, se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. Ele lhes prometeu liberdade caso fosse vitorioso.
ele foi vitorioso, e a liberdade de adoração foi concedida no Edito de Nantes, em 312 d.C. Porém, essa ascensão de perseguição e morte não foi tão magnânima como a princípio pareceu. Constantino agora era o patrono. Como patrono, seu interesse era algo mais do que o seu de um observador, porque ele decidiu que a igreja precisava de sua ajuda em seus negócios. Ele os vira discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia Ários, bispo de Alexandria, que ensinava a seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário, tendo sido criado por Deus. A Igreja Ocidental sustentava uma opinião contrária, crendo que Jesus era a própria essência de Deus e, como diziam, coigual com o Pai. Com tais assuntos, juntamente com a intrusão de cerimônias pagãs na adoração, o imperador convocou o Concílio de Nicéia em 325, com o pensamento de que ele reuniria todos os grupos numa circunstância tal onde pudessem aplainar suas diferenças e chegar ao entendimento comum, e todos serem um. Não é estranho que, embora começasse com Constantino, isto não morreu, mas está bem vivo hoje no papel do Concílio Mundial de Igrejas. É o que ele falhou em de fato conseguir, será conseguido neste dia através do movimento ecumênico. Agora, esta interferência do Estado na Igreja é uma tolice, porque o mundo não compreende nem a verdade que se encontra na palavra, nem os caminhos da Igreja. Ora, a própria decisão dada pelo concílio de que Ários estava errado foi revertida 2 anos mais tarde pelo imperador, e por muitos anos aquela falsa doutrina foi impingida ao povo. Porém, que a Igreja e o Estado se juntariam foi em verdade pré-conhecido do Senhor. O próprio nome Pérgamo significa completamente casado. E realmente, o Estado e a Igreja estavam casados. A política e a religião estavam unidas. Os filhos dessa união têm sido consistentemente os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. A verdade não está neles, mas sim todos os maus caminhos de Caim, o primeiro híbrido. Não somente o Estado e a Igreja se casaram nesta era, mas a religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo. Ao nome de Cristo estava entronizado como Deus na adoração. Com a ajuda de auxílio federal, as igrejas herdaram belos edifícios que eram revestidos com altares de mármore branco e imagens de santos falecidos. E é bem nesta era que a besta de Apocalipse 13:3, que foi ferida de morte, o Império Romano pagão, voltou à vida e ao poder como Santo Império Romano. Roma, como uma nação material, sofrera muita exaustão, e em breve a sofreria por completo, porém agora já não importava, porque o seu império religioso a manteria internamente no topo do governo mundial, onde ela não aparentaria fazê-lo externamente. Deixe-me mostrar a exata verdade escriturística deste assunto, porque não quero que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo, uma que não se encontra na Escritura. Daniel 2:31 a 45. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, o
qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a bragana das eiras no estio, e o vento as levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que o monte foi cortado uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Nisto está revelado um exato relato da encoberta história futura que foi profetizado vir sobre a terra desde o tempo de Daniel, até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi. É conhecido como o tempo dos gentios. Ele teve em si 4 divisões históricas que foram conhecidas segundo o império dominante em cada divisão babilônica: Medo-Persa, grega e romana. A maior e mais absoluta monarquia foi a babilônica, que foi tipificada como a cabeça de ouro. A próxima em glória foi o Medo-Persa, que, como testificou a história, foi verdadeiramente menos gloriosa e foi tipificada com o peito e os braços de prata. Então seguiu-se a era grega, cujo rei foi o mais brilhante de todos os líderes militares que o mundo já conheceu, e assim foi apropriadamente tipificada como o ventre e as coxas de cobre. Foi menos gloriosa que as outras duas que a precederam. Finalmente veio o último reino, que foi o Império Romano, tipificado como as pernas e os pés. Mas enquanto os reinos precedentes foram tipificados como minerais puros, ouro, prata e cobre puros, este último império foi ferro puro somente nas pernas, pois quando chegou aos pés era uma mistura de ferro e barro, e mineral e terra simplesmente não se mesclam, produzindo uniformidade e força. Porém, não somente isto é assim, mas o mais surpreendentemente é que este último império, o romano, permaneceria em seu peculiar estado mesclado exatamente até Jesus retornar. Este império romano de ferro, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição,
devia ser constituído de duas principais divisões, e certamente o foi porque o império literalmente dividiu-se em dois, leste e oeste. Ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Porém, como a glória e o poder de todos os impérios enfraquecem, assim também este império começou a cair. Dessa forma, Roma caiu. A Roma imperial pagã não era mais de ferro. Ela desmoronou. Ela foi ferida de morte. Roma agora não podia governar. Tudo estava acabado. Assim pensou o mundo. Porém, quão errado estava o mundo, porque aquela cabeça, Roma, embora ferida, não fora ferida de morte. O Oeste, na tradução de Apocalipse 13:3, diz: "E uma de suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida, tendo sido cortada a garganta, e seu corte mortal foi curado, e toda a terra seguiu após a besta selvagem com o assombro." As pessoas olham para Roma. Elas olham para a nação da Itália, e quando olham não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação, e ela tem embaixadores e recebe embaixadores. A Roma papal, falsamente cristã, ela é até chamada a Eterna Cidade, ou com blasfemo. Agora controla pela religião até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo puro ferro da força. Roma recebeu novo alento de vida quando Constantino uniu a Igreja e o Estado e sustentou esta união pela força. O espírito que motivou a Roma pagã é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. Você pode ver que é assim, porque agora você sabe que o Quarto Império nunca deixou de existir, ele simplesmente mudou em sua contextura exterior. Uma vez que o Concílio de Nicéia passara o poder da Roma política para a Igreja, parecia que não havia limites aos quais chegaria esta primeira Igreja cristã. O nome cristão, que originalmente trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Foi nesta era que Augustinho de Hipona, 354 a 430, apresentou o preceito de que a Igreja devia e tinha que empregar força se necessário para trazer seus filhos de volta ao aprisco, e que estava em harmonia com a palavra de Deus, matar os hereges e apóstatas. Em sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu: "Seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isso pelo medo da punição ou da dor. Porém, não se pode concluir que, em razão do primeiro caminho produzir melhores homens, então aqueles que não se rendem a ele devam ser negligenciados, porque muitos têm achado vantagem, como temos provado e estamos diariamente provando por experiência real, em serem forçados primeiro pelo medo ou pela dor, para depois poderem ser influenciados pelo ensinamento, a fim de poderem acompanhar com atos o que já aprenderam em palavras. Embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor, são certamente mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo, porque quem pode nos amar mais do que Cristo, que deu a sua vida pelas ovelhas? Todavia, após chamar Pedro e os outros apóstolos, era apenas por suas palavras, quando veio chamar Paulo. Ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou por terra com seu poder, e para que ele pudesse à força levar que esbravejava em meio às trevas da infidelidade e desejar a luz do coração, ele primeiro o feriu com cegueira física. Porque então não deveria a igreja usar força para constranger os seus filhos perdidos a retornarem? O próprio Senhor disse:
saí pelos caminhos evalados, e força-os a entrar. Portanto, seu poder que a Igreja tem recebido por decreto divino, em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, for o instrumento pelo qual aqueles que se encontram nos caminhos evalados, isto é, em heresias e cismas, são forçados a entrar, então que eles não critiquem a serem forçados. A sede de sangue crescia a passo acelerado. A falsa vinha na Espanha agora tirava proveito do imperador Máximos para juntar-se ao ataque contra os verdadeiros crentes que tinham a palavra e os sinais e prodígios com eles. Assim, alguns principalistas foram conduzidos a Treves pelo bispo Itacus, 385. Ele os acusou de feitiçaria e imoralidade, e muitos foram executados. Martim de Tours e Ambrósio de Milão protestaram contra isso e empenharam-se em vão para que a perseguição cessasse. Visto que a perseguição se prolongasse entre dois bispos, se recusaram a ter companheirismo com o bispo Idatus e outros como ele. É estranho dizer que o sínodo de Treves aprovou os assassinatos. Deste tempo em diante, especialmente durante a Idade Média, veremos os filhos da carne perseguirem e destruírem os filhos do Espírito, embora ambos aleguem ter o mesmo pai, assim como foi no caso de Ismael e Isaque. As trevas da corrupção espiritual se adensarão e a verdadeira luz de Deus enfraquecerá até que, em termos numéricos, brilhe cada vez mais fracamente. Todavia, a promessa de Deus permanecerá verdadeira, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem fazer nada acerca disto. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Você recordará que Atalos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentando pelo Deus deste mundo. Uma sucessão de reis sacerdotes seguiu Atalos até o reino de Atalos III, quando, por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César então tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice máximo da religião babilônica, e portanto foi rei sacerdote. Este título continuou passando para os imperadores seguintes até o tempo de Máximos III, que o recusou. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança que o imperador rejeitara, e hoje ainda há um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o pontífice Máximos. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. Em Apocalipse 17, Deus não mais se refere a Pérgamo como trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais em Pérgamo, porém é o mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas. Seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o Pontífice Máximo está conosco hoje.